Neste capítulo foi elaborada uma análise comparativa para os sistemas de gestão das regiões metropolitanas do Brasil, com o objetivo de confrontar dados e expor as deficiências das regiões metropolitanas do país. O mesmo propõe uma tipologia para as regiões metropolitanas, que expressa diferentes graus relativos de institucionalização e de articulação para a gestão e governança dessas áreas de grande influência nacional. O que é metrópole? A metrópole corresponde aos principais pontos de representação da economia capitalista sobre o meio urbano e geográfico. Uma metrópole é um tipo de cidade responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades e regiões. Tipos de metrópoles: metrópole global, metrópole nacional e metrópole regional. A metrópole global são as metrópoles que possuem articulações e influências na economia e política de vários lugares do mundo, como por exemplo Nova York, Paris, Tóquio, São Paulo. Metrópole nacional são as metrópoles que apresentam influência política e econômica apenas no país, como por exemplo Porto Alegre e Belo Horizonte. Já a metrópole regional são pouco menores, importantes apenas para uma determinada região do país, como por exemplo Salvador, Belém e Curitiba. Metrópoles do Brasil. São 12 espaços metropolitanos reconhecidos pelo Estudo Região de Influência de Cidades, do IBGE. São eles: São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, Distrito Federal, Belém e Manaus. Além de 3 regiões metropolitanas correspondentes a espaços metropolitanos emergentes localizados em 3 diferentes macro-regiões do país. São a Grande Vitória, Vale do Rio Cuiabá e Grande São Luís. Gestão e governança das metrópoles. Tendo em vista que as regiões metropolitanas mais importantes do Brasil abrigam cerca de 36% da população brasileira e respondem por cerca da metade do PIB do país, é de suma importância um sistema de gestão e governança das metrópoles no território nacional para que ocorra o crescimento e prosperidade econômica. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise comparativa dos arranjos institucionais das gestões metropolitanas existentes nas principais regiões metropolitanas do país, abordando aspectos associados às instâncias e aos instrumentos de gestão metropolitana, como por exemplo instituições, fundos, conselhos e planos, e também as articulações construídas para a governança metropolitana. A partir dos resultados obtidos da análise comparativa, apresenta-se uma proposta de tipologia para as regiões metropolitanas que expressa diferentes graus relativos de institucionalização e de articulação para a gestão e governança. Portanto, este capítulo traz análise síntese do componente inicial do projeto Governança Metropolitana no Brasil, desenvolvido no âmbito da rede IPEA, com a participação de 15 instituições estaduais. O projeto propõe para fins analíticos uma tipologia dessas regiões metropolitanas em relação aos aspectos ligados à institucionalização do sistema de gestão metropolitano e às articulações institucionais construídas para favorecer sua governança. O primeiro aspecto a ser avaliado diz respeito às instâncias responsáveis pela gestão da região metropolitana. Esse aspecto tem os seguintes indicadores: se a instância em questão tem como função exclusiva a gestão da região metropolitana, o tempo de operação que essa instância está em função, o número de instâncias que já tiveram a mesma atribuição, incluindo a atual, e, por fim, outras instâncias responsáveis pela gestão da região metropolitana, sendo essa sua função exclusiva ou não. O segundo aspecto avaliado diz respeito a um fundo instituído por lei ou decreto. Esse aspecto tem como indicadores a existência ou não desse fundo instituído por lei ou decreto, o tempo de existência desse fundo e, por fim, a alimentação deste fundo. O terceiro aspecto a ser avaliado diz respeito a um conselho consultivo instituído por lei ou decreto. O primeiro indicador desse aspecto é a existência ou não desse conselho consultivo. Depois vem o tempo de operação desse conselho, quando ocorreu a última reunião com registro em ata desse conselho, e por fim se esse conselho já operou ou não. O quarto aspecto a ser avaliado diz respeito a um conselho deliberativo instituído por lei ou decreto. Esse aspecto tem como indicadores a existência ou não desse conselho,
o tempo de operação do Conselho, a participação da sociedade civil ou não no Conselho Deliberativo, a última reunião com registro em ata desse Conselho e, por fim, se esse Conselho já operou ou não. O quinto aspecto a ser avaliado diz respeito ao financiamento da região metropolitana. Esse aspecto tem como indicador a existência ou não de programas específicos para o financiamento da região metropolitana no orçamento. O próximo aspecto diz respeito às formas de planejamento. O indicador desse aspecto é a existência ou não de um plano de desenvolvimento metropolitano, vigente ou não, em elaboração na última década. Por fim, o último aspecto a ser avaliado diz respeito às formas de articulações para a governança. Esse último aspecto tem como indicador a existência ou não de consórcios intermunicipais, articulações específicas para a gestão de funções públicas de interesse comum e, por fim, outras articulações. Tendo em mente todos os aspectos avaliados, para concluir a análise comparativa, a pontuação obtida pela região metropolitana de São Paulo e a comparamos com a pontuação obtida pela região metropolitana hipotética. No aspecto instâncias responsáveis pela gestão da RM, a RM de São Paulo apresentou 12 pontos, enquanto a região hipotética apresentou 46 pontos. No aspecto fundo instituído por lei/decreto, a RM de São Paulo pontuou 9 pontos, se equiparando à RM hipotética, que também pontuou os 9 pontos. O mesmo ocorreu no aspecto seguinte: Conselho Consultivo instituído por lei/decreto, onde ambas as RMs pontuaram 9 pontos. No aspecto Conselho Deliberativo instituído por lei/decreto, a RM de São Paulo pontuou 9 pontos e a região hipotética fez 13 pontos. No quesito financiamento, tivemos uma vitória da RM de São Paulo, que fez 22 pontos, enquanto a região metropolitana hipotética fez apenas 14 pontos. Em relação aos instrumentos de planejamento, temos 1 ponto da região metropolitana de São Paulo e 2 pontos da RM hipotética. Por fim, nas formas de articulações para a governança metropolitana, a RM de São Paulo obteve 32 pontos e a RM hipotética obteve 14 pontos. Visando sugerir melhorias para o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, avaliamos em quais aspectos a pontuação de São Paulo deixa mais a desejar em relação à pontuação ideal da região metropolitana hipotética. Esses aspectos avaliados foram: instâncias responsáveis pela gestão da região metropolitana. Nesse quesito, a região metropolitana de São Paulo obteve somente 26% da pontuação obtida pela região metropolitana hipotética. Essa grande divergência teve sua raiz no indicador outras instâncias responsáveis pela gestão da região metropolitana, exclusivas ou não. Então, podemos sugerir a criação de instâncias setoriais exclusivas de gestão metropolitana, incluindo agências, assembleias e órgãos setoriais. Formas de articulações para a governança metropolitana. Nesse quesito, a região metropolitana de São Paulo obteve 43% da pontuação obtida pela região metropolitana hipotética ideal. Essa diferença pode ser minimizada com a criação de articulações institucionais entre os entes para a governança, como, por exemplo, consórcios com foco nas funções públicas de interesse comum, visando áreas como saúde, educação, cultura e meio ambiente.
Se considerarmos a pontuação geral, a região metropolitana de São Paulo obteve 94 pontos, enquanto a região metropolitana ideal obteve 167. Nota-se que, mesmo estando tão atrás de uma RM ideal, a RM de São Paulo é a região do Brasil com maior pontuação. Isso mostra que o território brasileiro como um todo tem muito espaço para o avanço. Hoje, a região metropolitana de São Paulo é referência para o Brasil. O exemplo de São Paulo e principalmente da RM ideal deve ser seguido para um maior desenvolvimento regional no país, com uma integração maior entre as regiões.